Cue flying saucer. And cut. Print. We're moving on. That was perfect. Perfect. Mr. Wood, do you know anything about the art of film production? Well, I like to think so. That cardboard headstone tipped over. This graveyard is obviously phony. Nobody will ever notice that. Filmmaking is not about the tiny details. It's about the big picture. The big picture. Yes. Olá, bem-vindos ao Cinemarde e dando continuidade à série Filmes da Minha Vida, vou falar hoje sobre mais 5 filmes que foram marcantes para mim. Começando com Pulp Fiction, Tempo de Violência, dirigido em 1994 por Quentin Tarantino, o segundo filme dele como diretor. Ele já havia chamado a atenção de todo mundo 2 anos antes, quando fez Cães de Aluguel. Pulp Fiction, que veio pouco depois, foi tipo assim, a prova definitiva do talento dele. Um filme que bebe muito na fonte da Nouvelle Vague, principalmente nos filmes de Godard, só que com uma pegada pop, um ritmo frenético que é muito característico dos filmes do Tarantino. Diálogos primorosos, que é outra boa característica do cinema do Tarantino. E o Tarantino é um diretor que usa o cinema para fazer os seus filmes. É um diretor que pega várias referências de vários filmes, livros, séries de TV, música, bota tudo no liquidificador, faz uma mistura danada, mas dessa mistura sai algo extremamente original, extremamente pulsante, criativo, que só uma mente como a dele seria capaz de fazer um filme que tem assinatura, um filme verdadeiramente de autor. E Pulp Fiction foi a consolidação, há pouco mais de 20 anos, do talento desse grande cineasta, tanto como roteirista, como também como diretor. Esse é Pulp Fiction, Tempo de Violência. Outro filme muito marcante na minha vida é Central do Brasil, dirigido no final dos anos 90 pelo Walter Salles, tendo Fernanda Montenegro à frente do elenco. Um filme que mostra um Brasil que está aí e que muitas vezes a gente não enxerga ou não quer enxergar, mas que conta essa história a partir do envolvimento de um garoto que perde a sua mãe e o envolvimento dele com essa senhora que vive de escrever cartas na Central do Brasil, papel da Fernanda Montenegro. Esse fato trágico que já acontece no começo do filme termina fazendo com que essas duas pessoas que em condições normais jamais se relacionariam terminem se envolvendo, o que faz com que esse garoto queira reencontrar seu pai ou encontrar seu pai, e a personagem da Fernanda Montenegro, a Dora, termina viajando para o interior do Brasil, para o nordeste do Brasil, saindo do Rio de Janeiro, com esse garoto para tentar devolvê-lo à sua família. E nessa viagem, nesse filme de estrada, nesse road movie, o Walter Salles nos apresenta um Brasil verdadeiro, um Brasil que, como eu falei aqui no início, existe, mas muitas vezes a gente não vê ou simplesmente não quer ver nesse grande trabalho que na época deu a Fernanda Montenegro uma indicação ao Oscar de melhor atriz. Outro filme marcante da minha vida é, para mim, o melhor trabalho do Tim Burton como diretor. Estou falando de Ed Wood. E o mais curioso é que o Ed Wood é reconhecido, digamos assim, como o pior cineasta de todos os tempos. Mas este filme, essa cinebiografia de Ed Wood feita pelo Tim Burton, é para mim o melhor filme que ele dirigiu, justamente por destacar, valorizar o trabalho apaixonante e apaixonado desse diretor cultuado até hoje. Ed Wood também tem um dos momentos mais interessantes e criativos da história do cinema, onde mostra um encontro que eu não sei dizer se realmente aconteceu ou não, mas
cinematograficamente funciona muito bem no filme, que é quando Ed Wood encontra Orson Welles. Você vê aí aquele que é chamado de o pior cineasta de todos os tempos, interagindo, conversando quase que de igual para igual com aquele que é considerado o maior cineasta de todos os tempos. E a conversa que os dois travam é das mais engraçadas, tocantes e criativas e motivadoras também que você pode ver num filme. E claro, não dá para esquecer o Casaco de Angorá. Outro grande filme marcante em minha vida, além dos três que eu já citei, é A Hora da Zona Morta, ou simplesmente A Zona Morta, dirigido em meados da década de 1980 pelo David Cronenberg, a partir do livro do Stephen King. Eu acho, junto com Um Sonho de Liberdade, do Frank Darabont, e Conta Comigo, do Rob Reiner, uma das 3 melhores adaptações de uma obra de Stephen King para o cinema. A Hora da Zona Morta conta a história do Johnny, no filme vivido pelo Christopher Walken, que sofre um acidente de carro e fica um longo período em coma. Quando ele desperta do coma, ele descobre que tem o dom, uma espécie assim de dom de premonição ou de ter um conhecimento, ativa essa zona morta dele, e ele, ao tocar nas pessoas, ele tem visões do futuro ou do passado dessas pessoas. E é em cima disso que o filme vai se desenvolvendo até um ponto em que ele descobre que um candidato a senador, vivido no filme pelo Marty Sheen, o Stilson, ele será o responsável no futuro, caso seja eleito, por um hecatombe nuclear, e cabe a ele tomar uma decisão em relação a esse acontecimento. Será que ele poderá interferir no futuro, modificar o futuro? Essa é uma das questões que o filme levanta. É uma belíssima adaptação e um grande filme, um dos grandes momentos de David Cronenberg. E fechando essa lista do programa de hoje, Adeus Lenin, filme do alemão Wolfgang Becker, um filme que conta uma história de amor incondicional de um filho por sua mãe. A história gira em torno deste garoto, vivido pelo Daniel Bru, que vive na Alemanha Oriental com a sua mãe. A mãe sofre um problema de saúde, tem um problema sério de saúde, que a deixa em coma, e quando ela desperta desse coma, o médico recomenda ao filho, né, que a mãe não poderá ter nenhuma emoção forte, que poderá ser fatal para ela qualquer tipo de emoção forte. E eles vivem na Alemanha Oriental, a mãe é uma defensora ferrenha do socialismo da Alemanha Oriental, e justamente nesse período em que ela está em coma, acontece a derrubada do Muro de Berlim e a unificação das duas Alemanhas. E o filho, com receio que a sua mãe venha a ter um problema sério e venha a falecer por conta dessa forte emoção, cria toda uma realidade para mascarar para a mãe o que realmente aconteceu. Ele recria na Alemanha Oriental a mesma realidade que existia antes da unificação, para que a mãe não tenha nenhum choque forte com o capitalismo invadindo o seu país. E isso ele faz, o jovem, o garoto faz de uma maneira muito criativa, com a ajuda de seu melhor amigo. O filme aproveita para fazer algumas citações a outros grandes filmes do cinema, mas indiscutivelmente se revela, no final das contas, um belo exercício e um belo trabalho sobre um filho e o seu amor incondicional por sua mãe. Neste belo trabalho, nessa dramédia, porque é um drama com momentos muito engraçados também, Adeus Lenin, dirigido pelo Wolfgang Becker. Então, fechando mais essa lista dos filmes da minha vida, Pulp Fiction, Tempo de Violência, Central do Brasil, Ed Wood, A Hora da Zona Morta e Adeus Lenin. E aí, você está gostando das listas? Você concorda com os filmes que eu tenho listado e os filmes que marcaram a minha vida? Eles marcaram a vida sua também? Quais os filmes que marcaram a tua vida? Deixa o comentário aqui embaixo e até o próximo Cinemarden.